Você pode até ter um carro bom, um físico invejável e uma carreira em ascensão, mas se cometer esse erro silencioso, vai afastar qualquer mulher, mesmo sem abrir a boca. A maioria dos homens acredita que o problema está no que eles fazem, quando na verdade está no que eles são enquanto fazem. E é aqui que começa a tragédia invisível. Estar presente, mas ausente, conversar, mas não ouvir, aparecer, mas não se mostrar. Você já percebeu como algumas conversas simplesmente morrem? Você fala, ela responde, mas logo depois o silêncio toma conta. E por dentro, você sente que ela se desconectou. E sabe o pior? Ela também sente. O erro? Estar ali com o corpo, mas não com a alma, pensando na resposta e não na conexão, tentando parecer interessante em vez de ser genuinamente interessado. Marco Aurélio escreveu: perdemos mais tempo com distrações do que com nossos verdadeiros deveres. E nos relacionamentos, essa distração se chama ausência disfarçada de presença. Você está lá, mas sua atenção não está. Seu foco não está. E ela nota, sempre nota. Isso acontece porque a maioria dos homens foi treinada para agir, não para sentir, para impressionar, não para se conectar. E é por isso que tantos estão emocionalmente analfabetos, sabem falar sobre futebol, política, negócios, mas travam diante da intimidade. Não sabem como reagir quando ela olha nos olhos e diz: fala o que você realmente sente, porque ali não há máscara que funcione. E é nesse ponto que muitos fogem. Trocam a profundidade pela distração. Se jogam no celular, mudam de assunto, fazem piada, mas a mulher que vale a pena percebe, ela sente quando a sua alma está fugindo. Ela sente quando você está se escondendo atrás de frases prontas. E essa é uma das maiores causas do desinteresse silencioso. A conexão se rompe não por falta de beleza, status ou dinheiro, mas por falta de presença real. O homem estoico entende isso. Ele não foge da presença. Ele se entrega a ela, com total atenção, com total abertura, com total verdade, porque ele não teme ser visto. Ele tem orgulho de quem está se tornando. Então me escuta com atenção agora. Se você quer realmente se destacar entre 99% dos homens, não basta aparecer. Você precisa se entregar. Olhe nos olhos, respire junto, sinta o momento. E quando ela disser: você está aqui? Que a sua presença grite a resposta. Mesmo no silêncio. Você já ouviu falar no herói invisível? É aquele cara que tenta ser tudo, sem ser nada, tenta agradar, tenta ser bonzinho, tenta não incomodar, e no final é ignorado, esquecido, substituído. Esse é um erro silencioso, mas fatal. Homens que vivem com medo de desagradar acabam se tornando neutros demais para serem desejados. E pior, perdem o respeito que nunca tiveram coragem de exigir. Não é sobre ser rude, é sobre ter limites. É sobre saber dizer não sem se explicar. É sobre parar de ser o tapete onde os outros limpam os pés, só porque você quer ser aceito. A filosofia estoica nos ensina que o respeito começa quando você não depende dele. Epicteto dizia: o que está fora do seu controle não é problema seu. Sabe o que isso significa no mundo real? Que a opinião dela, o humor dela, ou até a aprovação dela, nunca deve determinar o seu valor. Homens que vivem em função da aceitação nunca são aceitos de verdade, porque o desejo feminino é guiado por algo que muita gente ignora: coerência interna. Ela sente quando você está fingindo concordar. Ela percebe quando você engole o que pensa, só para não gerar conflito. Ela enxerga o medo por trás da sua gentileza excessiva. E adivinha? Isso não atrai, isso repele. O homem estoico não grita, mas também não se curva. Ele sabe que o valor dele está na integridade e que nenhum corpo bonito vai sustentar o desejo de uma mulher. Se por dentro ele for um homem sem voz, você pode até agradar por um tempo,
Mais cedo ou tarde, o teatro quebra. E aí, ela vai perceber que você nunca foi verdadeiro. Só foi moldado para se encaixar. Então se liga. Pare de tentar ser o cara legal o tempo todo. Seja o homem real, com opinião, com postura, com limites, porque não é o bom moço que atrai. É o homem que sabe quem é e não negocia. Isso por nenhum sorriso. Você já reparou como alguns homens falam demais sobre o que vão fazer, mas fazem quase nada? Esse é um erro que sozinho destrói o respeito. E sem respeito, não existe desejo que dure. A verdade é que a maioria dos homens vive aprisionada numa ilusão. Eles confundem intenção com ação. Acham que dizer, eu estou mudando, é o mesmo que mudar. Acham que falar, vou começar a treinar, vou crescer, vou parar com isso, é o suficiente para alguém acreditar. Mas não é. Não hoje. Não mais. Ela já ouviu esse discurso antes. Ela já acreditou e se decepcionou. Ela viu o plano virar desculpa e a promessa virar hábito quebrado. O mundo não precisa de mais palavras. Precisa de homens que honram o que dizem. Sêneca dizia, longo é o caminho do ensinamento por teorias, breve e eficaz pelo exemplo. E isso vale mais do que nunca, porque quando você fala, você explica, mas quando você age, você prova. Ela não vai se encantar com o seu vou fazer. Ela vai admirar o seu já estou fazendo. Ela não quer ouvir promessas, quer ver resultados. E o mais louco é que, às vezes, ela nem diz nada. Ela só observa, em silêncio, esperando para ver se você vai ser só mais um. E quando percebe que você é, ela se afasta. Não, com raiva, mas com uma certeza fria. Ele ainda não está pronto para mim. O erro aqui é achar que intenção tem valor. Na prática, só a ação transforma. Só a ação atrai, só a ação prova. Então, aqui vai o golpe duro, mas necessário. Se você ainda está no modo planejador profissional, você já perdeu. Porque enquanto você escreve planos, outros estão escrevendo histórias com atitude. O estoico não promete, ele se prepara, ele não fala demais, ele entrega. Ele entende que um homem confiável é mais desejado que um homem idealizado. E essa confiabilidade nasce no silêncio das pequenas escolhas diárias. Treinar quando ninguém vê, estudar quando não dá vontade, dizer não para distração, cuidar da própria vida antes de querer entrar na de alguém. Quer atrair uma mulher de verdade? Seja um homem de verdade, e isso começa com menos palavras e mais constância. Existe uma verdade brutal que ninguém te contou. Você está se sabotando, achando que está se protegendo. A maioria dos homens evita se expor emocionalmente porque acredita que isso os torna fracos. Mas a ironia é que é justamente esse bloqueio que os torna repelentes. Eles criam uma muralha invisível entre eles e qualquer conexão real. A mulher tenta entrar, mas tudo que encontra é um cara que vive com medo de sentir. E sabe o que acontece? Ela desiste. Não porque você não tem valor, mas porque você não se permite ser visto. Vivemos numa geração onde vulnerabilidade é confundida com carência, mas são opostos. Carência é gritar por atenção. Vulnerabilidade é ter coragem de se mostrar, mesmo correndo o risco de não ser aceito. É aqui que entra a sabedoria estoica. Os grandes estoicos não eram homens frios. Eram homens conscientes da própria natureza. Eles sentiam, mas não eram escravos dos sentimentos. Expressavam, mas não imploravam. Sabe o que é atraente? Um homem que se abre, sem se perder, que fala das dores, sem dramatizar, que mostra o que sente, sem pedir que alguém o salve. Isso quebra barreiras, isso toca, isso aproxima, porque no fundo ela não quer um robô inabalável. Ela quer um ser humano real, que saiba caminhar com os próprios fantasmas e que mesmo assim tenha luz nos olhos. O problema
é que muitos homens querem controle total. Querem evitar rejeição a qualquer custo e acabam vivendo numa redoma de previsibilidade, onde nada dói, mas também nada encanta. O amor não nasce no controle, nasce no risco, na coragem de dizer: é isso que sinto, e tudo bem se não for recíproco. Só que para isso, você precisa confiar em si, mesmo a ponto de saber, se ela for embora, você continua inteiro. Isso é poder estoico, é saber que sua paz não depende da aceitação de ninguém, mas que sua conexão com alguém só existe quando você se permite aparecer de verdade. Não adianta dizer que quer uma mulher diferente, se você ainda é o mesmo cara que vive se escondendo atrás de sarcasmo, respostas curtas ou um tanto faz. Pare de fugir de si, porque quanto mais você tenta parecer invulnerável, mais você se torna emocionalmente raso. E nenhuma mulher quer mergulhar em um copo raso. Ela quer profundidade. E só quem mergulha em si pode oferecer isso a alguém. Você já ouviu isso antes. Confiança é tudo. Mas ninguém te explicou de onde ela vem. E é aí que a maioria se perde. Homens acham que confiança é gritar mais alto, vestir uma roupa cara ou bancar o alfa num grupo de amigos. Mas isso é insegurança disfarçada. A confiança verdadeira não faz barulho. Ela não precisa provar nada. Ela não compete. Ela apenas existe. E sabe qual é a origem dela? Autorrespeito. A mulher não se encanta pelo mais bonito, nem pelo mais forte. Ela é atraída pelo homem que carrega uma presença tranquila, que não precisa da validação dela para se sentir suficiente. É o cara que entra em um ambiente e parece que ele está bem, mesmo que ninguém o note. Porque ele não está lá para impressionar. Ele está lá por ele. Marco Aurélio dizia: a tranquilidade vem quando você para de querer controlar o que não depende de você. E sabe o que não depende de você? A reação dela, a opinião dela, a decisão dela de ficar ou ir. Mas o que depende de você? A sua postura, a sua palavra, o que você faz quando ninguém está olhando. Autorrespeito é fazer aquilo que você disse que faria, mesmo que esteja cansado. É não se vender por migalhas de atenção. É não correr atrás de quem te trata como última opção. O erro fatal é viver em função da resposta externa. É depender de likes, respostas rápidas, elogios, para se sentir válido. Isso é prisão. E quem vive preso à opinião dos outros nunca vai ser livre para viver a própria essência. Você quer ser desejado? Seja estável, não emocionalmente gelado, mas firme. Pare de oscilar conforme o clima dela muda. Pare de tentar decifrar cada mensagem como se fosse um enigma. Pare de correr atrás quando o silêncio dela diz mais do que 1000 palavras. Ela não quer um homem desesperado. Ela quer um homem centrado. Isso se constrói todos os dias, em cada escolha que você faz com você mesmo. O cara que traz seus próprios valores para agradar, perde valor. O cara que se molda ao gosto dela, perde identidade. E o cara que não se respeita, nunca será respeitado. Quer confiança? Construa o hábito de ser fiel a si mesmo. Quer ser inesquecível? Seja raro. E nada é mais raro hoje do que um homem que vive com coerência entre o que pensa, sente e faz. Sabe qual é um dos maiores erros silenciosos que afastam qualquer mulher? Mesmo que ela não diga nada, você vive distraído, ela percebe. Você não está 100% presente. Enquanto ela fala, você pensa no trabalho, no celular, na próxima meta. Você está ali, mas sua mente não está. E aqui vai a verdade, que muitos ignoram. A presença é mais poderosa que qualquer frase de efeito. Ela vale mais que um "eu te amo", dito com pressa. Mais que um presente caro entregue sem alma. Mais que 1000 mensagens, se nenhuma tem intenção verdadeira. O homem distraído é o homem que não inspira confiança. Porque para ela, se você não consegue nem estar presente por alguns minutos, como vai estar presente nas dificuldades? A sabedoria estoica é clara sobre isso. Epicteto dizia:
A concentração no momento presente é a chave para a liberdade. E isso vale tanto nas batalhas internas quanto nas relações. Você quer ser respeitado? Quer ser desejado? Esteja aqui, agora. A mulher se conecta com o que você entrega no momento, não com o que você diz que vai fazer depois. Mas o que acontece? Você está o tempo todo no modo responder ao mundo. Notificações, pensamentos, cobranças, tudo disputa sua atenção. E quando chega diante dela, o que sobra é um homem mentalmente exausto, emocionalmente ausente. Ela não quer um super-herói, ela quer um homem consciente, que a olhe nos olhos, que ouça com intenção, que perceba os detalhes, não por obrigação, mas porque ele está ali de verdade. O problema é que vivemos anestesiados, tão acelerados, que esquecemos como é respirar com calma, olhar nos olhos sem pressa, tocar alguém com verdade. E ela sente. Ela percebe se você está apenas cumprindo presença ou se está realmente presente. Esse erro, apesar de parecer pequeno, é brutal, porque ele não explode, ele desgasta, aos poucos, silenciosamente, até que ela simplesmente esfria. E quando você percebe, já é tarde. Quer virar esse jogo? Faça o que quase nenhum homem faz hoje. Esteja inteiro, desligue o mundo, olhe nos olhos, respire com calma, fale menos, sinta mais. E se você conseguir estar 100% ali, mesmo que por poucos minutos, isso vai valer mais do que dias de esforço tentando compensar a ausência. A presença é magnética, é rara, e é isso que te torna memorável. Existe um tipo de homem que parece ter tudo: bom papo, boa aparência, ambição, mas mesmo assim, as mulheres simplesmente perdem o interesse. Sabe por quê? Porque ele tem tudo, menos coerência. Fala uma coisa, faz outra, promete muito, entrega pouco. E não há nada mais desanimador do que um homem que não sustenta o que diz. Porque no começo até encanta, mas aos poucos a máscara cai, e tudo que sobra é uma coleção de desculpas, atrasos e justificativas. A mulher não precisa de um homem perfeito, mas ela precisa confiar no que você fala. Ela precisa sentir que quando você diz "eu tô com você", isso significa algo, e é aqui que entra um dos princípios mais poderosos do estoicismo. Disciplina é liberdade. Parece contraditório, mas é real. Quanto mais você se alinha com os próprios valores, mais livre você é da ansiedade, da culpa, do medo de ser exposto. Marco Aurélio escreveu: "Pare de falar do que um homem bom deve ser, seja um." É simples, mas brutal. Não importa o quanto você leia, prometa, planeje, se na prática você não vive isso, você se torna vazio. E a mulher sente essa falta de alinhamento. Ela vê quando você é gentil só quando quer algo, quando elogia para manipular, quando some e depois volta com a mesma ladainha. Sabe o que isso comunica? Fraqueza de caráter. E nenhuma mulher quer construir algo com alguém que muda conforme o vento. Elas querem alguém confiável. E confiável não é o cara que sempre acerta. É o cara que assume os próprios erros, que não se esconde, que erra, mas aprende e melhora. Isso é coerência. É viver o que se prega. É ser estável por dentro, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Quando um homem é coerente, ele se torna raro, porque ele passa confiança sempre, ele se torna previsível no melhor sentido. Ela sabe que ele não vai prometer o que não pode cumprir. E isso é sexy, isso é poder. Não é sobre ser durão, é sobre ser sólido. Não é sobre nunca falhar, é sobre nunca fugir de si. A incoerência destrói qualquer atração. Ela confunde, ela cansa, ela decepciona. Se você quer um relacionamento que dure, comece sendo um homem que aguenta se encarar no espelho todos os dias. Porque se você não respeita a própria palavra, porque ela deveria, ela não te disse com palavras, mas ela sentiu. No olhar,
no toque, na sua ausência emocional. E sabe qual foi o erro que você cometeu, sem nem perceber? Você tentou ser perfeito. Você criou uma persona, tentou esconder qualquer traço de vulnerabilidade. Fez questão de parecer sempre no controle, sempre confiante, sempre resolvido. Mas o efeito foi o oposto. Ela não se conectou, porque perfeição afasta. Ela é fria, intocável, inacessível. O que cria conexão real é humanidade. É o homem que tem coragem de dizer eu não sei, de mostrar suas falhas sem fazer delas um espetáculo, de não precisar vencer todas as discussões para se sentir forte. Sêneca dizia: admitir nossas fraquezas é o primeiro passo para transformá-las. Mas o mundo ensinou o contrário, né? Que homem não pode sentir, que demonstrar emoção é sinal de fraqueza, que chorar é proibido, que vulnerabilidade é fracasso. Mentira. Sabe o que é fraqueza? É viver escondido atrás de uma fachada. É mentir sobre o que sente. É sufocar emoções até elas explodirem em forma de raiva, frieza ou silêncio. Você acha que está protegendo sua imagem, mas na verdade está sabotando a intimidade. Ela não quer um boneco de gelo. Ela quer alguém com quem possa construir algo real. E isso só é possível quando você tem coragem de ser inteiro, com luzes e sombras. Mas atenção, vulnerabilidade não é carência, não é desabar a cada dificuldade, não é fazer dela sua terapeuta, é simplesmente parar de fingir, é ter a coragem de ser verdadeiro. O paradoxo aqui é esse: quanto mais você tenta parecer inabalável, menos confiável você se torna, porque ela percebe que tem algo faltando. E ninguém se apaixona por uma armadura. As pessoas se apaixonam por quem vive sem medo de ser real. O homem que tem força emocional não é o que esconde suas dores, é o que as enfrenta, é o que fala o que sente, com respeito, com clareza, sem jogar nos outros. Ele não busca piedade, ele busca conexão. E essa é a base de qualquer vínculo que dure. Você quer ser lembrado? Então seja humano, porque de super-homens o mundo já está cheio, mas de homens que têm coragem de ser de verdade. Esses são raros. Existe um detalhe sutil, quase imperceptível, mas que muda tudo na forma como uma mulher te vê. Não é o que você fala, não é o que você veste, não é seu carro, seu status ou suas conquistas. É o modo como você reage ao não. Porque a verdade é simples. A mulher observa como você lida com rejeição, com frustração, com contrariedade. E é aí que muitos falham miseravelmente. Você já viu esse tipo de homem? Na hora que ela recua, ele insiste. Na hora que ela diz não quero agora, ele força. Na hora que ela se afasta, ele corre atrás como um menino assustado. E sabe o que ela pensa? Esse homem não tem centro. Ele é movido pelo ego ferido, não por maturidade. Os estoicos tinham um nome para isso: apatheia. A habilidade de manter-se firme diante das emoções externas, sem se tornar escravo delas. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Quando um homem surta diante de uma frustração, ele mostra que seu valor depende da validação externa. E não há nada menos atraente do que isso. O homem que não sabe lidar com o não se revela inseguro, controlador, carente. E aí vem o erro fatal. Ele acha que insistir é prova de amor, mas para ela é só prova de imaturidade. O verdadeiro homem forte, ele ouve um não e entende que não é um ataque, é só a realidade. E ele segue, com dignidade, com postura, sem drama, porque ele sabe que seu valor não se altera com a resposta de ninguém. Ele não precisa forçar nada. O que é real, flui. O que é forçado, quebra. A capacidade de lidar com o não é um teste silencioso. E você está sendo testado o tempo todo.
quando ela atrasa, quando não responde, quando muda de ideia. Você vai surtar, vai implorar ou vai respirar fundo e manter sua essência? A mulher percebe e, no fundo, ela admira quem não se desespera, quem sabe a hora de falar e a hora de ir embora. Não é sobre orgulho, é sobre dignidade, sobre saber que sua paz vale mais do que qualquer disputa emocional. Um homem que reage com equilíbrio é um homem que mostra que já venceu por dentro. E isso, meu amigo, é magnético. E agora, talvez você esteja se perguntando: como eu faço tudo isso acontecer? Como corrigir esses erros? A resposta está em algo simples, mas muitas vezes negligenciado: autoconhecimento. Isso mesmo. O verdadeiro segredo para construir uma conexão profunda com qualquer mulher e até com qualquer pessoa é começar por entender a si mesmo. Você pode ler todos os livros sobre sedução, motivação ou desenvolvimento pessoal, mas se não tiver clareza sobre o que realmente te move, o que te enfraquece, o que te faz ser quem você é, você vai sempre falhar em algum ponto. Os estoicos falavam sobre isso o tempo todo. Sêneca dizia: nada acontece ao homem sem a sua permissão. Se ele não é dono de si mesmo, é escravo de tudo. E é exatamente isso. Você precisa ser o dono de suas emoções, de seus pensamentos, de suas ações. Não ser guiado pelo medo, pela insegurança, pelo ego, mas ser guiado pela sua essência. Quando você entende isso, quando entende o poder de estar consciente de quem você é, do que sente e do que quer, você se torna imbatível. O segredo não está em impressionar, em fazer joguinhos ou parecer algo que você não é. Está em ser verdadeiro, estar presente, ser consistente e confiar no processo. Se você é capaz de fazer isso, a mulher certa vai enxergar em você um homem forte, seguro e capaz de criar algo verdadeiro. E se você está agora nessa jornada de transformação, se você realmente quer mudar e evoluir em todas as áreas da sua vida, não só nas relações, então faça o seguinte: curta esse vídeo se você reconheceu ao menos um desses erros em si mesmo e se comprometer a melhorar. Comente abaixo: estou vivendo? E qual desses erros mais te impactou? E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa dessa mensagem. E se ainda não me segue, faça isso agora. Eu vou continuar trazendo conteúdo que vai transformar a forma como você encara suas relações e sua vida pessoal. Lembre-se, a mudança começa agora e ela só depende de você.